Olá, vamos falar sobre conjuntos. Vocês sabem que quando a gente clica em cima de alguma peça, a gente seleciona essa peça. Então, por exemplo, se eu clicar nessa coluna, eu seleciono a coluna. Agora, se eu quiser selecionar um conjunto, ou seja, a coluna e mais todas as peças que estão soldadas nessa coluna, como que eu faço? Existem duas maneiras. A primeira delas é eu manter o Alt pressionado e daí clicar na coluna ou em qualquer peça do conjunto. Olha lá. Então agora eu selecionei também as peças, ó, a chapa de base e as outras nervuras e chapas de ligação que estão soldadas na coluna. Eu selecionei todas elas, porque elas fazem parte do mesmo conjunto. Uma outra forma é aqui embaixo, ó. Vocês vão ver que nós temos aqui o modo de seleção de selecionar peças ou de selecionar assembly. Então eu vou clicar e vou ligar a parte de seleção de assembly ou conjuntos, certo? Ligado, agora quando eu clicar na peças, não preciso mais apertar o Alt, você vê que eu seleciono todas as peças que fazem parte do conjunto, ó lá, tá vendo? Para mostrar como que a gente faz esse gerenciamento dos conjuntos, ou seja, a gente adiciona e tira a peça, eu vou fazer um exemplo. Vamos tirar essa peça do conjunto e vamos inserir ela de novo. Para eu conseguir selecionar só essa peça, eu tenho que desligar aquela opção lá de baixo, né? Senão, você veja, se eu clico só na peça, eu estou selecionando o conjunto inteiro. Se eu ligo, né? Se eu clico na coluna também, então eu quero selecionar só a chapinha, não consigo. Então eu tenho que voltar lá para aquela parte de seleção de peças, tá? E desligar a seleção automática de assemblies. Então agora quando eu clicar só na peça, eu seleciono só a peça. Se eu quiser o conjunto, eu tenho que Alt e daí eu seleciono tudo. Ok? Só para reforçar. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito na chapa, tá? E aqui, como a chapa faz parte de um conjunto, vocês vão ver que tem algumas opções de operação de assembly aqui ou de conjuntos, né? Ou como incluir em um assembly, mostrar as partes de um assembly, excluir de um assembly, explodir o assembly, que é tornar todas as peças soltas, né? Desmanchar o conjunto. Então eu vou excluir essa peça do conjunto, tá? Eu vou dar um clique, tá? Ela excluiu, ou seja, se eu selecionar com Alt aqui a coluna agora, ele não seleciona mais a peça junto, né? Ou se eu selecionar com Alt essa peça aqui, ele só seleciona ela, porque eu tirei ela do conjunto, agora ela passa a ser uma peça isolada. Da mesma forma, eu posso clicar com o botão direito e dizer aqui, ó, inclua num conjunto. Vejam que nesse menu já não tem mais aquela de mostrar as partes, explodir o assembly. Por quê? Porque essa peça é uma peça solta, né? A peça solta pode ser incluída num conjunto, mas ele não tem como fazer as funções que são inerentes a um conjunto já formado. Então eu vou incluir um assembly. O que ele precisa de informação? Ele precisa saber em qual conjunto que eu quero incluir. Então ele pede aqui, ó, selecione uma peça qualquer do conjunto onde a gente quer incluir, que é a própria coluna. Então eu vou clicar, pronto. Então agora, se eu fizer Alt e clique na peça, eu estou selecionando de novo, né, as duas peças juntas, porque eu incluí essa chapa no conjunto. Então essa é uma forma de incluir as peças no conjunto. Vou tirar ela e vou incluir ela da segunda forma possível, certo? Eu vou excluir, né, olha lá, Alt, clique, ela está sozinha. Uma outra forma de incluir uma peça no conjunto é fazendo a solda. Então, se eu soldar, usar o comando de solda lá, ó, solda, peça principal, peça secundária, né, filete, ok, aceitei o filete, eu criei uma solda entre essas duas peças, né? Vamos dar uma olhada nessa solda lá. Ela está aqui, ó. Tá aqui o filete de solda que eu criei, certo? Só que agora, quando eu selecionar, ó, Alt, clique, passou a ser um conjunto de novo. Então, você pode incluir peças num conjunto
daquela forma inicial, você seleciona e diga faça parte de um conjunto, ou à medida em que você for fazendo o teu modelo e for soldando as peças, ele automaticamente vai criando os conjuntos, certo? Vamos aproveitar e vamos dar uma olhada nas outras funções. Por exemplo, eu vou clicar com o botão direito e vou dar uma olhada nessa função aqui de mostrar as peças do assembly. Olha que bacana isso aqui. Ele vai me mostrar todas as peças que fazem parte desse conjunto. E à medida em que eu clicar em determinadas peças, ele vai selecionando. Ó, selecionou o W, ó, vamos até achar aquela última pecinha, ele deve ser, ó lá, ó. Então, essa chapa de 6.3 é aquela ali, ó, quando eu coloco em cima ele seleciona, tá vendo? Ele tem aqui um W150, olha lá, ó. Então, eu posso selecionar uma determinada peça aqui e excluir ela do assembly por aqui, né? Eu posso mudar a parte principal, veja que a parte principal é o W200 da coluna, que é o lógico. Vocês vão ver que a parte principal do conjunto é algo importante, principalmente para a questão de montagem de desenhos, né? Mas sigam a regra de, se eu tenho uma viga e algumas chapas soldadas nela, a peça principal é a viga, não vai ser a chapa, né? E assim por diante. Tem que ter uma lógica, uma forma de fazer o teu modelo com significado, com capricho, tá? E aqui eu tenho a opção de Explode, que também aparece se eu clicar com o botão direito aqui. Eu vou explodir o assembly para vocês verem o que acontece. Ó lá. Eu explodi e agora, se eu clicar, ó, mesmo com Alt em qualquer peça, as peças estão todas isoladas, a chapa de piso, todas isoladas. Se eu clicar com o botão direito, aparece a opção de incluir em um assembly, né? Eu posso começar a criar um assembly de novo, mas eu não tenho mais aquela opção de lista de partes do assembly, explodir o assembly, etc. Agora, por exemplo, basta eu clicar com o botão direito, por exemplo, nessa chapa aqui e fala assim, ó, inclui num assembly e clicar na outra peça aqui. Automaticamente eu criei um outro assembly, só que agora com essas duas peças, ó lá. Vou dar um Alt, ó, essas duas peças estão fazendo parte do mesmo assembly. Se eu quiser incluir essa aqui inclua aqui, olha lá, vou selecionar lá, tem as três. E daí, se eu quiser agora olhar todas as peças, eu vou ter essas três peças que eu fiz o assembly agora há pouco. Então é assim que funciona, bem simples.